Olá, tomou sua água, deu uma relaxada? Então vamos continuar. No bloco anterior, nós encerramos falando sobre as fases que acontecem naquele âmbito externo do processo licitatório, tá? Agora nós vamos continuar, vamos dar sequência a essas etapas da fase externa de licitação, porque são muito cobradas em prova. Vamos voltar aqui para a lei de licitação. Então olha só recapitulando aqui. Então nós estamos utilizando a modalidade de concorrência, que é a modalidade mais ampla e vamos dizer que pode ser utilizada na maioria das hipóteses, né? Então você já sabe, os interessados vão apresentar dois envelopes. Um envelope contendo a documentação da empresa e outro envelope contendo o valor que eles vão cobrar para realizar aquela obra. Depois de conferida a documentação da empresa, só foram habilitadas 5 pessoas jurídicas, 5 empresas. Por quê? As outras 35 estavam faltando documento, documentação irregular. Então foram desabilitadas 35 empresas, tá? O que aconteceu? Nós fomos lá no COF e pegamos todos os envelopes de propostas e deixamos só os 5 daquelas empresas que foram habilitadas. As 35, em relação às 35 empresas que foram desabilitadas, pegamos o envelope de proposta de cada uma delas e devolvemos. Ó, o seu. Só temos hoje, aqui na comissão de licitação, 5 envelopes contendo a documentação das empresas que já foram habilitadas e 5 envelopes de propostas. Podemos continuar? Então vamos lá. Superadas essas duas etapas, agora acontece o quê? A abertura dos envelopes contendo as propostas dos concorrentes habilitados. Desde que transcorrido o prazo sem interposição de recurso ou tenha havido desistência expressa ou após o julgamento dos recursos interpostos. Então, beleza. Vamos abrir os 5 envelopes contendo as propostas depois que todas as pendências estiverem resolvidas. Aí sim, nós vamos começar a analisar as propostas. Vamos lá então ver saber o que vai acontecer agora? Olha aí. Irá ocorrer a verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do edital. Ah, professor, observância do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, né? É isso mesmo. E, conforme o caso, com os preços correntes no mercado ou fixados por órgão oficial competente, ou ainda com os preços constantes do sistema de registro de preços, os quais deverão ser devidamente registrados na ata de julgamento, promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis. Então foram abertos 5 envelopes. Agora, a administração não vai simplesmente escolher aquela proposta que tenha o menor valor. Por quê? Porque nós vamos ter que verificar se aquela proposta de menor valor ela é exequível. Por quê? Porque às vezes o preço que foi oferecido é um preço totalmente fora do mercado. É um preço muito abaixo da média de cotação que a administração tem feito nos últimos meses. Então, essa proposta é desconforme, ou seja, ela vai ser também desclassificada. Não vamos dar prosseguimento em sua análise. Vamos supor que para pavimentar aqueles 100 quilômetros de uma determinada estrada municipal, as empresas têm oferecido propostas de aproximadamente 100 milhões de reais para pavimentar os 100 quilômetros, tá? E aí teve uma empresa, o maior valor, das 5 empresas, o maior valor foi 140 milhões, só que teve uma empresa que ofereceu uma proposta de 35 milhões. Poxa, 35 para 145 é muita coisa. Analisando-se o registro de preço da administração, os cadastros gerais, constatou-se que, em média, o valor de mercado ficaria em torno de 100 milhões de reais mesmo. Então, mesmo que o valor seja muito abaixo da menor proposta oferecida pelas outras 4, essa 5ª proposta vai ser desclassificada. Por quê? Porque aquele valor que está sendo cobrado é manifestamente inexequível. O que significa manifestamente inexequível? Não dá para arriscar. A proposta foge ao bom senso.
provavelmente o material é de péssima qualidade, ou então a empresa vai começar a prestar o serviço, vai parar na metade do caminho, vai trazer transtorno, proposta desabilitada e ponto final. E agora, analisamos as propostas das empresas que foram apresentadas. E o que fazer agora? Próxima etapa. Julgamento e classificação das propostas de acordo com os critérios de avaliação constantes do edital. Qual princípio tem que ser observado? Princípio do julgamento objetivo. Princípio do julgamento objetivo. E aí a comissão de licitação é que vai escolher a proposta vencedora. Isto é, a proposta que seja mais vantajosa para a administração pública. Proposta mais vantajosa para a administração pública é isso mesmo. Quem vai decidir é a comissão de licitação. E depois que a comissão de licitação escolher a proposta que for mais vantajosa, qual é a próxima etapa? Está aqui, ó. Deliberação da autoridade competente quanto à homologação e à adjudicação do objeto da licitação. Então veja, nós estávamos falando de uma licitação municipal, né? O prefeito é a autoridade máxima do município. Então o que vai acontecer? A partir do momento que a comissão de licitação escolher a proposta mais vantajosa para a pavimentação daquela rodovia, a comissão de licitação pega toda aquela documentação, aquele processo licitatório, e encaminha para quem? Para o prefeito, que é a autoridade competente. A autoridade competente para fazer o quê? A autoridade competente para homologar a licitação. Quando eu digo que o prefeito está homologando a licitação, eu estou dizendo, em outras palavras, que o prefeito está verificando se tudo foi feito nos termos da lei. Se o prefeito constatar que tudo foi feito nos termos da lei, isso significa que a licitação será homologada. Está tudo certinho. E aí passamos para a próxima etapa. Qual é? A etapa da adjudicação. Se o prefeito constatar que alguns atos foram praticados em desconformidade com a lei, o prefeito pega o processo e devolve para a comissão de licitação. Ó, comissão de licitação, existem várias falhas aí. Então vocês vão ter que corrigir essas falhas para que nós possamos dar andamento nesse processo licitatório. Corrige primeiro, depois me devolve o processo licitatório. É isso que vai acontecer. Preste atenção, muita atenção. Quando o prefeito homologa, nós temos a última etapa da licitação, que é a etapa da adjudicação. Esse princípio não está previsto no artigo 3º, mas ele também cai muito em prova. Qual princípio é? Princípio da adjudicação compulsória. O que significa adjudicar? Adjudicar significa atribuir determinada coisa a alguém. No nosso caso, adjudicar significa dizer que você, empresa, venceu a licitação. Então, se eu tiver que contratar essa pavimentação com alguém, tem que ser com você. Eu estou adjudicando, ou seja, eu estou atribuindo o objeto dessa licitação. Qual é o objeto da licitação? Pavimentação de 100 km de uma rodovia. Eu estou adjudicando o objeto dessa licitação a você. Tá vendo? Princípio da adjudicação obrigatória. Cai muito em prova, tá? Então, se o prefeito homologou e falou assim, ó, você venceu a licitação, tá aqui, adjudiquei. Se nós tivermos que contratar com alguém, vai ser com você. Princípio da adjudicação obrigatória. Certo? Ô, professor, uma pergunta, já que você está falando desse princípio aí. Você disse, então, que o prefeito adjudicou. Em outras palavras, ele simplesmente afirmou, se tiver que contratar com alguém, vai ser com a empresa que venceu a licitação, não é isso? É isso mesmo. Agora, existe a obrigatoriedade de um município contratar essa obra, assinar o contrato e começar a executar a obra, já que se finalizou a licitação?
Essa obrigatoriedade não existe, não. Então, apesar de a licitação ter sido feita, posteriormente ela pode ser revogada. Como assim seria revogada? É porque a verdade é que a administração fez a licitação, mas a perspectiva era uma. Ela fez a licitação este ano com o objetivo de iniciar daí a alguns meses, no ano seguinte. Só que, diante da crise mundial e etc., nós não temos recursos mais para bancar essa obra. E aí? E aí que recursos que a princípio seriam direcionados para essa obra não vão ser mais, vão ser investidos em outras áreas. Então, não vamos mais executar essa obra. E aí o município vai simplesmente revogar a licitação, porque aconteceu um fato superveniente que justificou essa revogação. Não temos mais a obra. Tá vendo? É possível, né? Mas olha só, na adjudicação o prefeito diz, se nós tivermos que contratar com alguém, vai ser com você. Olha o que ele diz. Se, nesse caso, não tem contratação com ninguém. Por quê? Porque a licitação foi revogada. Não temos mais condições de executar essa obra durante um bom tempo, porque o recurso sumiu. Tudo certo até aí? Ok. Aqui eu só apresentei para você um resumão da fase externa da licitação. Fique bem claro, apresentei um resumão. O que acontece na prática? Na prática nós temos várias etapas específicas que serão observadas em regra no processo licitatório e que tem muitas peculiaridades que constantemente são cobradas em prova. Portanto, a partir de agora, nós vamos tratar de cada uma delas, porque aí se cair em prova, você vai tirar de letra. Tá combinado? Então vamos começar a falar sobre elas. A primeira, só voltar um pouquinho aqui, ó. Deixa um detalhezinho aqui para te explicar, ó. Essas etapas apresentadas no slide, né, aplicam-se à concorrência, tá? Como eu disse para você. Agora, no que couber, também será possível aplicar essas etapas, aqui as 6 etapas, né, ao concurso, ao leilão, à tomada de preço e ao convite. Ué, ficou faltando um pedacinho aqui. E ao convite. Beleza? Então, em regra, se aplica a concorrência. Mas nada impede que possamos também aplicar a outras modalidades de licitação. Então, vamos lá. Algumas etapas específicas da fase externa. Primeiro, audiência pública. Uai, professor, tem que se realizar audiência pública antes de se fazer uma licitação? Não necessariamente. Vai depender muito do caso em concreto. Vai depender muito da situação específica. Então não existe essa obrigatoriedade de realização de audiência pública, exceto em algumas situações específicas. O que é uma audiência pública? Uma audiência pública nada mais é do que uma reunião em que é debatido um determinado tema que vai ser objeto de licitação. É isso. É para isso que serve a audiência pública. Vou lhe dar um exemplo para ficar facinho você gravar. Já ouviu falar naquele projeto de transposição do Rio São Francisco? Pois é. Durante o processo de licitação da transposição do São Francisco, nós tivemos, na verdade antes, né, daquele chamado processo de licitação, não foi bem uma licitação não, mas antes de se publicar o edital com as regras e tal, foram realizadas várias audiências públicas nos estados onde o São Francisco passa. Tivemos, por exemplo, audiências públicas no município de Montes Claros. E olha que o São Francisco nem passa aqui, né? O São Francisco, ele passa a mais ou menos 100 quilômetros. Não, deixa eu ver aqui. São Francisco. Dá uns 100 quilômetros aqui, né? O local mais perto que o Rio São Francisco passa aqui no norte de Minas parece que no município de São Francisco mesmo, que dá mais ou menos 100 quilômetros daqui. Só que aqui, como é um polo, Montes Claros, então foi feita uma audiência pública na cidade de Montes Claros. Então, o que aconteceu nessa audiência pública? Olha, aconteceram vários debates
sobre a transposição do São Francisco. Porque esses debates foram realizados antes de se lançar um edital de licitação, antes de começar a obra da transposição do Rio São Francisco. Então nós tivemos pessoas falando que eram contra a transposição por causa daquilo, por causa daquele outro. Tivemos outras favoráveis, dizendo que tinha que ser feito mesmo, para acabar com a seca do Nordeste e não sei o quê. Então essas pessoas tiveram a oportunidade de se manifestar, representando o posicionamento das organizações sociais, das organizações de classe, da sociedade civil. E aí, depois desses debates, a administração pública teve condições de saber quais seriam as repercussões daquele projeto de licitação. Teve condições de impor determinadas contrapartidas que pudessem amenizar os efeitos daquela obra que seria realizada. Então, tudo isso só foi possível obter depois de serem realizadas as audiências públicas. Agora, as audiências públicas não são realizadas em toda e qualquer licitação, né? Somente em licitações excepcionalíssimas. Por quê? Somente em licitações cujo valor superem 150 milhões de reais. Vixe, Maria, então é dinheiro que não acaba mais. É isso aí. Então, se o objeto da licitação for superior a 150 milhões de reais, aí nós vamos ter a obrigatoriedade de realização de audiências públicas. Vamos dar uma olhadinha aqui? Eu deixei essa informação para você no slide. Olha só. O artigo 39 da Lei de Licitações estabelece que sempre que o valor estimado para uma licitação ou para um conjunto de licitações simultâneas ou sucessivas for superior a 150 milhões de reais, grave isso aí, tá? Já havia algumas questões da FUMAC cobrando esse valor aí. O processo licitatório será iniciado obrigatoriamente com uma audiência pública, concedida pela autoridade responsável, com antecedência mínima de 15 dias úteis, grave esse prazo, da data prevista para a publicação do edital e divulgada com antecedência mínima de 10 dias de sua realização, pelos mesmos meios previstos para a publicidade da licitação, a qual terão acesso e direito a todas as informações pertinentes e a se manifestar todos os interessados, sejam futuros participantes ou simplesmente representantes da sociedade. Ok? Então, olha só, essas audiências públicas ou essa audiência pública tem que acontecer no mínimo 15 dias úteis antes da data de publicação do edital. Porque aí, se em virtude dos debates que ocorrerem na audiência pública for necessário fazer alguma alteração no edital, ainda dá tempo. E essa audiência pública que vai acontecer no mínimo 15 dias úteis antes da publicação do edital, ela tem que começar a ser divulgada no mínimo 10 dias úteis antes de sua realização. Por quê? Porque nós queremos que participem dessa audiência pública todas as pessoas que serão afetadas direta ou indiretamente por essa licitação, por aquele projeto que está sendo implementado pelo poder público. Por isso é que nós vamos divulgar pelos mesmos meios de divulgação do edital de licitação e sempre que couber por outros meios específicos, imprensa, escrita, rádio, televisão, faixas, cartazes, mobilização social e por aí vai, tá? Então veja só, o mais importante que eu gostaria que você guardasse aqui é esse valor de 150 milhões, tá? Então, audiência pública obrigatória quando o valor da licitação for superior a 150 milhões. E os dois prazos, tá? A audiência pública tem que ser realizada no mínimo com 15 dias úteis de antecedência da data da publicação do edital e 10 dias úteis da sua realização, ela tem que começar a ser divulgada, para que o maior número possível de pessoas participe daquela audiência pública. Certinho até aí? Gravou o valor? Gravou, ficou fácil, não tem nem que ver, né? Mas tá bom. E por falar em licitação, em publicação de edital, vamos dar uma olhadinha aqui no slide. O que diz o artigo 40? Vem aqui. Ó,
O artigo 40 da Lei 8.666, ele estabelece que o edital contenha no seu preâmbulo, que é o inicinho do edital, né? Como se fosse um edital de concurso, lá no inicinho, né? O número de ordem em série anual, ou seja, edital 01 de 2015, 02 de 2015 e por aí vai, né? O nome da repartição interessada em fazer a licitação e o setor, a modalidade de licitação, se vai ser concorrência, tomada de preço, vai ser convite, concurso ou leilão, o regime de execução, se vai ser empreitada integral, por exemplo, e o tipo de licitação, que você já conhece, né? Menor preço, maior lance e oferta, técnica e preço, melhor técnica. A menção de que será regido por esta lei, que é a Lei 8.666, o local, o dia e a hora para recebimento da documentação e proposta, bem como para início da abertura dos envelopes. Veja, essas aí são as informações mínimas que devem constar em um edital de licitação. Informações mínimas. Por quê? Porque como você quer passar no concurso e quer evitar surpresas, você vai abrir a lei de licitação, que é a Lei 8.666. Se você não imprimir, você entra lá no Google, né, e digita assim, Lei 8.666. Vai aparecer o site do planalto.gov.br. Clica no site do Planalto e abra lá no artigo 40. Aí você vai ver que além desses requisitos básicos aqui, nós temos várias outras cláusulas que são obrigatórias em um edital de licitação. Uai, professor, além disso aqui, ainda existem outras cláusulas que são obrigatórias? Sim, ainda existem outras cláusulas que são obrigatórias e você tem que observá-las para responder as questões de prova. É importante. Já que ninguém sabe o que esperar objetivamente da FUMAC, então vamos dar uma olhadinha lá primeiro para você ter uma noção, né? É muita coisa para decorar, já vou adiantando. Mas bata o olho lá, porque se você vê que seu tempo está escasso, aí você só bate o olho, questão de 10 minutinhos, e deixa para lá. Mas se tiver com um tempinho, de vez em quando você dá uma olhadinha nessas cláusulas lá, tá? Porque se a banca quiser cobrar uma questãozinha, tá facinho de cobrar uma questão, mas facinho mesmo. É muito fácil elaborar questão sobre esse tema, né? Porque tem várias opções, então fica facinho. Mas vamos lá. Depois do edital, depois de conhecer, né, essas condições básicas do edital, nós temos que saber também que existe um prazo de antecedência mínima de publicação desse edital. Como assim, professor? Existe um prazo. Quanto mais complexa for a licitação que será realizada, principalmente em relação a valores e a execução de seu objeto, maior será o tempo de publicação antecipada que será observado pela administração pública. Então, por exemplo, quando a administração pública realiza uma licitação pela modalidade concorrência, uma coisa eu já sei de cara, de imediato. Qual é? Quando a licitação é pela modalidade concorrência, os editais têm que ser publicados com antecedência bem grande. No mínimo, 45 dias. Quando se tratar, por exemplo, de concorrência pelo tipo melhor técnica. Porque aí os participantes eles realmente precisam desse tempo maior para elaborar as propostas. Já pensou? Estamos participando de uma licitação para construir uma usina hidrelétrica. Olha a complexidade dessa obra. Você acha que alguém em sã consciência consegue elaborar uma proposta em 5 dias, em 6 dias? É lógico que não. Vai ter uma equipe direcionada especialmente para esse projeto. Elaborar a proposta para participar da licitação da construção da usina hidrelétrica. Uma coisa assim, fora da realidade. Uma coisa assim, fantástica, né? O empreendimento em si, ele é altamente complexo. Então, tem que ser observado esse prazo de, no mínimo, 45 dias. Se for essa obra a que eu me referi, né? Por quê? Porque o valor aí ultrapassa a casa de bilhões e, além disso, a obra, a licitação será realizada sob o tipo melhor técnica. Beleza? Preocupe não.
eu deixei para você aí no slide quais são os prazos que você tem que memorizar. Então, olha só. Quando se tratar de uma licitação na modalidade concurso, que nós vamos estudar posteriormente, esse concurso aqui não tem nada a ver com o concurso público que você está fazendo, não, tá? Isso aqui é o concurso, modalidade de licitação. Então, quando se tratar de concurso, não tem conversa. 45 dias. Por quê? Porque na modalidade concurso, a administração quer escolher um projeto técnico, um trabalho artístico, um trabalho científico, quer, por exemplo, escolher uma nova bandeira para o município. Então, para um artista pensar no formato de bandeira, aquele negócio, isso demanda tempo. Então, tem que ser no mínimo 45 dias antes, o edital tem que ser publicado no mínimo 45 dias antes da data marcada para a entrega das propostas, tá? Para dar tempo de os participantes fazerem um trabalho legal, desenvolver um projeto bacana. 45 dias também é o prazo de antecedência, no caso da modalidade concorrência, com um detalhe, tá? Quando o contrato a ser celebrado contemplar o regime de empreitada integral ou quando a licitação for do tipo melhor técnica ou técnica e preço. Eu vou chamar a sua atenção aqui para o seguinte. Você vai perceber aqui na minha explicação que quando se tratar da modalidade concorrência e da modalidade tomada de preço, nós sempre vamos ter dois prazos distintos, tanto para concorrência quanto para tomada de preço, prazos que devem ser observados de publicação do edital com antecedência. Aí você vai se lembrar do seguinte, concorrência são dois prazos diferentes, tomada de preço são dois prazos diferentes, um maior e um menor. Quando é que nós vamos utilizar o prazo maior dentro dessa modalidade de concorrência ou tomada de preço? Quando a proposta em si envolver técnica. Porque quando se exige uma melhor técnica, requer-se um tempo maior para desenvolvimento da proposta. Porque se fosse só preço, é rapidinho. Senta aqui com meia hora, a gente define o preço e manda para lá. Agora, quando tem técnica no processo, a gente precisa de mais tempo. Então, sempre que você se deparar com uma prova com modalidade, concorrência e tomada de preço, você já sabe que existem dois prazos diferentes para cada uma, né? Quando estiver escrito lá técnica ou técnica e preço, você já sabe. O prazo é maior, tá? Então vamos lá. Então vai ser observado um prazo mínimo de 45 dias para o concurso e para a concorrência, quando envolver melhor técnica, técnica e preço, ou então regime de empreitada integral, tá? Empreitada integral é aquela que a empresa vai lá e faz tudo, entrega prontinho para a administração aquela obra. Vamos ter o prazo de 30 dias quando? Olha aqui, modalidade concorrência de novo. Só que agora o prazo é menor, 30 dias. Por quê? Nos casos não especificados na linha B, que é esse aqui. Ou seja, aqui está colocando técnica e preço e técnica. Sempre que tem técnica, o prazo é maior. Quando não tem técnica, o prazo é menor, 30 dias. Mesma coisa acontece na tomada de preço. Olha aqui, prazo de 30 dias para a tomada de preço. Quando a licitação for do tipo melhor técnica ou técnica e preço. Se a tomada de preço for por casos não especificados aqui, ou seja, não envolver técnica nem técnica e preço, aí o prazo já é de 15 dias. Tá vendo? Então, sempre que envolver técnica, o prazo acaba sendo maior. E por último, a modalidade mais simples que nós temos, 5 dias úteis para a modalidade convite. Só quero chamar a sua atenção aí para o fato de que esse último prazo é contado em dias úteis, tá? 5 dias úteis para a modalidade convite. Muita atenção. Os outros prazos são contados em dias corridos. Tudo certo? Tem certeza? Então tá bom. Vamos fazer mais um intervalo. Daqui a pouquinho eu retorno para a gente continuar o nosso estudo sobre licitação. Até mais.